E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos hoje para a terceira aula da série Os Principais Métodos de Musculação. E na aula de hoje você vai aprender sobre o método Super Bomba. O método que 99% dos personal trainers não conhecem, ok, galera? Eu tiro por experiência própria. Aprendi esse método na minha pós-graduação em personal trainer e fui aplicar na minha rotina diária com meus alunos. Não vi nenhum personal trainer aplicando esse método antes. Meus companheiros de trabalho, personagens ali próximos, não conheço nenhum personal que já aplicou esse método antes, ok? Então, você agora faz parte dos personagens, dos poucos personagens que conhecem o método Super Bomba. Um método de intensificação absurda para você aplicar no treino do seu aluno, ok? Então, vamos para a definição do método Super Bomba. O método Super Bomba é uma estratégia avançada de intensificação que visa levar o músculo do seu aluno além da falha concêntrica. Então, é um método avançado que visa levar além da falha concêntrica, ok, galera? Então, é um método intenso, vai além da falha concêntrica. Vamos entender um pouco mais sobre o método Super Bomba. Ele promove um maior tempo sob tensão e níveis elevados de fadiga muscular, fatores determinantes para a hipertrofia muscular. Então, aumenta o tempo sob tensão, o método Super Bomba, e ele eleva o nível de fadiga muscular do seu aluno. Então, dois fatores determinantes para promover a hipertrofia muscular. Agora vamos para a aplicação prática, a forma que você vai fazer com o seu aluno dentro da sala de musculação. Então, no método Super Bomba, o exercício é realizado até o ponto em que o seu aluno não consegue mais executar a fase concêntrica por completo, ou seja, até a primeira exaustão concêntrica. Vamos analisar então a rosca Scott. Você vai colocar o seu aluno na rosca Scott, ele vai realizar o exercício até o ponto em que ele não consegue mais realizar a fase concêntrica por completo, ou seja, essa fase ascendente, essa subida por completo. Vamos supor que o seu aluno falhou na 10ª repetição, ou seja, ele chegou na exaustão concêntrica, na 10ª repetição, chegou até a falha concêntrica. Após isso, sem interromper a série, o seu aluno continua realizando movimentos, só que curtos, parciais, dentro da amplitude possível, explorando a região que ainda há força disponível. Ou seja, chegou na primeira exaustão concêntrica, nas repetições completas. Falhou na 10ª, como eu já tinha explicado para vocês. Agora, repetições parciais, curtinhas. Realizou repetições curtinhas, parciais. Chegou na segunda exaustão, alcançamos a segunda falha concêntrica. Essas repetições parciais seguem até que ocorra a nova exaustão concêntrica, caracterizando a segunda falha muscular. Normalmente, essa segunda exaustão concêntrica nas repetições parciais são feitas entre 3 a 5 repetições. Okay? Seu aluno não vai conseguir fazer mais que isso. Geralmente, ele falha entre 3 a 5 repetições nessa segunda exaustão concêntrica. Deu para pegar, galera? Embora esse número possa variar conforme o nível de condicionamento. Mais uma vez, seu aluno inicia com repetições completas, ok? Falhou na 10ª repetição, não conseguiu realizar a fase concêntrica por completo, chegou na primeira exaustão. Agora vamos buscar a segunda exaustão com repetições parciais, curtinhas. Fez 4 repetições curtinhas, alcançamos a segunda exaustão concêntrica. Esse é o método Super Bomba. Ajuste de carga. É possível ajustar a carga do seu aluno entre as séries para garantir que o seu aluno atinja a zona de falha desejada. Galera, no método Super Bomba, geralmente vamos buscar ali entre 8 a 12 repetições completas, ok? Entre 8 a 12 repetições completas
Se você colocou uma carga e seu aluno falhou com 4 repetições, significa que a carga estava pesada. Você vai reduzir esse peso para seu aluno falhar entre 8 a 12 repetições completas, ok? Falhou em 10 repetições completas, falhou em 11, excelente. Agora vamos buscar a segunda exaustão concêntrica, geralmente é entre 3 a 5 repetições, tá? Principais características do método Superbomba. O método Superbomba proporciona um maior tempo sob tensão do que o método tradicional, ok? Ele proporciona um maior tempo sob tensão muscular. Outra característica, segunda característica do método Superbomba, ele proporciona uma maior fadiga no seu aluno. Terceira característica do método Superbomba, ele proporciona 2 exaustões concêntricas ou 2 falhas concêntricas dentro de uma única série, como já vimos anteriormente. Primeira exaustão, nas repetições completas. Chegou a exaustão nas repetições completas, entre 8 a 12 repetições, vamos para a segunda exaustão, exaustão nas repetições parciais, curtinhas. Chegou a segunda exaustão, concluímos o método Superbomba. E quais são os objetivos do método Superbomba? O método Superbomba ele estimula a hipertrofia através de um duplo estímulo. Um estímulo tensional, porque ele mantém o músculo sob tensão com carga elevada, e um estímulo metabólico, pela intensa fadiga gerada nas 2 fases, nas 2 exaustões dentro de uma única série, ok? E o método Superbomba, ele rompe platôs de força e crescimento ao expor o músculo a um novo nível de estresse fisiológico e neuromuscular. E o método Superbomba, ele potencializa o recrutamento de unidades motoras, especialmente das fibras de contração rápida, que são as fibras do tipo 2, que são responsáveis pelo maior ganho de volume muscular. Agora, os cuidados e recomendações que você tem que ter com o seu aluno na aplicação do método Superbomba. O método Superbomba ele deve ser aplicado com moderação, devido ao alto nível de estresse muscular e neural. Recomenda-se o uso de um exercício por grupo muscular, não aplicar em todos os exercícios da sessão. Ou seja, o seu aluno vai treinar peito, por exemplo. Aplica um exercício utilizando o método Superbomba, atingindo ali 2 exaustões concêntricas dentro de uma única série, e os outros exercícios não aplica mais o Superbomba, ok? Apenas um exercício por grupo muscular. Vai treinar tríceps, depois o peito? Pode aplicar um método Superbomba e um exercício. Depois, sem aplicar o método Superbomba, ok? Funciona dessa forma. Então, moderação na aplicação do método Superbomba. Evite a aplicação em treinos consecutivos para permitir a recuperação adequada e evitar o overtraining. Então, se você fez peito na segunda-feira e aplicou o método Superbomba em um exercício, por exemplo, quando for repetir o treino de peito na quinta-feira, por exemplo, não aplicar mais o método Superbomba. Aplica na outra semana, ok? Não aplicar em treinos consecutivos para permitir uma recuperação adequada e uma hipertrofia muscular eficiente, tá? Mantenha sempre a técnica de movimento e o controle da execução em todas as fases do movimento, ok, galera? Sempre priorizar a técnica de movimento, garantindo a segurança articular máxima e eficiência do método, ok? E esse método Superbomba, ele é recomendado para alunos avançados, tá, galera? Não é recomendado para aluno iniciante, porque iniciante, o foco é a aprendizagem motora dos movimentos, tá? Então, Superbomba para alunos avançados. E esse método Superbomba, ele pode ser usado para desenvolver as capacidades de hipertrofia muscular e resistência muscular localizada. Então, essas são as 2 capacidades que o método Superbomba prioriza, ok? Hipertrofia muscular e resistência muscular localizada. Galera, chegamos ao fim, mais uma aula da série Métodos Elite. Na aula de hoje você aprendeu sobre o método Superbomba, um método raro que poucos personal trainers conhecem,
e agora você é um deles, ok? Não deixe de aplicar o método Super Bomba essa semana mesmo no seu aluno e veja como o braço dele vai ficar inchado, uma sensação impressionante na aplicação desse método Super Bomba. Eu mesmo utilizo com muita frequência nos meus alunos avançados desse método, e eles adoram e eles fidelizam com você e não vão te deixar, ok, galera? Então, variação na aplicação dos métodos, ok? Não ficar só com o método tradicional. Varie esses métodos, então maratonem o canal, vão pegando todos os métodos que eu estou ensinando aqui para vocês e aplicando na rotina de treino dos seus alunos, tá? E eu espero ter contribuído na sua vida profissional. Foi um prazer estar por aqui e nos vemos na próxima aula.